Bitcoin impede o controle monetário, quer aqueles que estão no controle gostem ou não. A rede monetária ponto a ponto não discrimina raça, gênero, religião ou inclinação política. Esta é uma tradução do texto Bitcoin Prevents Monetary Control, Whether Does in Control Like It or Not do autor Nancius, publicado na Bitcoin Magazine no dia 10 de setembro de 2021. Tradução por Leta. Com a palavra o autor. Uma reportagem do Wall Street Journal afirmou como a adoção do Bitcoin no Afeganistão aumentou significativamente desde que Cabul caiu para o Talibã, enquanto os cidadãos buscam maneiras de colocar suas mãos em dinheiro vivo em meio a uma crise política e sanções monetárias dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional, FMI. O relatório também comentou sobre como tal movimento poderia representar problemas de segurança se o próprio Talibã conseguisse contornar as restrições dos Estados Unidos com o Bitcoin, um FUD infundado voltado para o próprio Bitcoin e o risco que ele representa para o controle do poder global. O Talibã, no entanto, tem acesso a apenas uma pequena porcentagem das reservas afegãs, e o Bitcoin pode fazer mais pelo povo afegão do que pelos que controlam o governo interino. O que WSJ perde é o amplo empoderamento que o Bitcoin pode trazer a qualquer um que enfrente totalitarismo arbitrário, restrições e sanções, bem como a falta de tratamento padronizado que a política externa dos Estados Unidos emprega em países e economias que não respeitam os direitos humanos. Desde que o Talibã assumiu o controle de Cabul, a capital do Afeganistão, as sanções de governos em todo o mundo impediram que as pessoas comuns conseguissem acessar suas economias. Centenas de afegãos atingiram uma parede de tijolos quando correram para os bancos para sacar dinheiro enquanto os combatentes do Talibã assumiam o controle de sua capital. Restrições intensas e escassa liquidez do exterior dificultaram a vida dos residentes de Cabul, muitos dos quais não puderam fugir da cidade com suas economias. O governo dos Estados Unidos pressionou o FMI a parar de liberar US$ 460 milhões em direitos especiais de saque para o Afeganistão, que podem ser trocados por dinheiro, e confiscou mais de 99% das reservas estrangeiras do país em Nova York. Além disso, a Alemanha suspendeu US$ 300 milhões em ajuda e o Banco Mundial congelou seu mecanismo de ajuda. As sanções internacionais representam um risco real para a economia afegã, junto com empresas como a Western Union e a MoneyGram cortando serviços no país. Como as empresas e governos ocidentais isolaram os afegãos do sistema financeiro tradicional, o Bitcoin tem sido a solução mais procurada. Escassez de dinheiro em todo o país, fronteiras fechadas, moeda local atingindo baixas recordes e preços de bens básicos em rápido aumento, é por isso que alguns afegãos com quem conversei estão se voltando para criptomoedas como o Bitcoin, relatou Mackenzie Cigalos. O Wall Street Journal reconhece tudo isso, mas não consegue entender como é importante para os afegãos poderem recorrer à moeda neutra e incorruptível. Milhões de residentes do país da Ásia Central podem se beneficiar muito com a adoção do Bitcoin, em comparação com um punhado de combatentes do Talibã com recursos limitados. Talvez as observações de que o Bitcoin poderia representar uma ameaça à segurança do poder ocidental representem principalmente a necessidade de executar uma agenda contra a adoção do BTC em todo o mundo, semelhante ao que está acontecendo em El Salvador, tentando dizer que essa adoção seria ruim para o resto do mundo. A adoção a nível mundial do Bitcoin representa uma perda de controle das maiores elites e economias do mundo. O país centro-americano, por exemplo, está sendo capaz de dar passos no sentido de recuperar a sua soberania monetária e atingir independência do FMI e dos Estados Unidos ao operar no padrão Bitcoin. Embora seja um experimento, é certamente promissor e bem fundamentado. No entanto, é inconveniente para aqueles que controlam o sistema financeiro e os serviços financeiros, como a Western Union e a MoneyGram, que podem perder milhões de dólares por ano em taxas de remessa com a adoção do Bitcoin apenas em El Salvador. Os direitos humanos e a justiça judicial dificilmente atendem aos interesses de grandes economias como os Estados Unidos, conforme evidenciado pelo tratamento tolerante que o governo tem empregado em relação ao financiamento de títulos dos Estados Unidos, embora em países totalitários como a Arábia Saudita.
Como a relação com o Reino Saudita favorece a política monetária dos Estados Unidos, o governo americano não assume um papel ativo para atacar movimentos que ofendem os direitos humanos naquele país. O mesmo vale para a China, um país que desempenha um papel vital na cadeia de abastecimento americana, mas que possui campos de concentração em seu território. O potencial do Bitcoin assusta aqueles que controlam as políticas monetárias mundiais e os esquemas de coordenação internacional, porque tem o poder de trazer soberania ao indivíduo, concordando ou discordando das linhas de pensamento tradicionais. El Salvador já está mostrando ao mundo como as pessoas e as economias podem ser fortalecidas, e as elites mundiais temem que isso possa chegar à sua porta. Mas o Bitcoin não se importa e já está ajudando milhões a recuperar sua liberdade.